Uma boa noite a todos os caros amigos, que já estão na internet, alguns procurando uma palavra, outros participando de alguns cultos que estão sendo realizados online, Eu quero agradecer a Deus por você, pela sua vida, você que tem se disposto, em audiência para ouvir uma palavra do coração de Deus. Nós vamos dar início, à meditação de hoje. Esse é um trabalho que está sendo realizado por mim, missionário Francisco Almeida, servo do Deus Altíssimo, e que o intuito desse trabalho é informar a você que tem me acompanhado em todas as mensagens que têm sido deixadas aqui na minha página do Francisco Almeida, e que também está lá na página no YouTube O Homem é Como Um de Nós, todas as mensagens que têm uma estrutura detalhada a respeito do conhecimento sagrado. Eu quero sempre deixar, não é uma posição altruísta, tampouco uma posição vangloriosa, de que esse trabalho que eu estou fazendo, ele não é culto, ele não é um ensinamento da escola dominical, ele não é uma instrução que você vai receber, dentro das igrejas, como se tem nos cultos que são realizados, porque são palavras refletidas com conceitos de abstração. Aqui você vai escutar eixo sagrado, Você vai estar dentro do eixo sagrado, ouvindo a interpretação original das Sagradas Escrituras, e eu me atrevo a dizer para você que você não está recebendo um intensivão de um curso de teologia também, O que você está recebendo aqui em cursos básicos de 2 anos, você não vai ouvir em teologias básicas de 2 anos as mensagens que eu já tenho deixado aqui para você, a nível de mestres, a nível de doutores. Esse trabalho não é um desejo meu, quero deixar bem claro, um desejo que nasceu no coração de Deus. Eu não costumo, como eu já falei, me expor, principalmente na internet. Sempre vou para algumas congregações que sou convidado, Assim o Senhor me autorizando, vou. Faço alguns trabalhos em algumas rádios esporadicamente, mas o meu exercício de instrução, ele só é levado àqueles a quem Deus indica e àqueles que querem, Eu não costumo perder o meu tempo instruindo pessoas que não querem aprender. Por isso, eu peço que você detenha um pouco do seu tempo para ouvir todos os assuntos que nós já falamos, e o assunto que nós vamos falar hoje, que hoje nós vamos falar sobre as pragas do Egito. Quero deixar bem claro que o que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu, Não é demagogia, nem tampouco altruísmo, como eu já tenho falado. Digo isso porque em todas as páginas da internet que tenho visto mestres, instrutores, pastores falando sobre as pragas do Egito, elas são deixadas sob uma condição bastante falível, no conceito das determinações divinas com relação à restauração do reino, Então, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar hoje, porque é complexo. Essa mensagem de hoje, ela seria uma abertura que eu estaria fazendo para nós termos mais ou menos uma ideia de em que tempo estamos e quais são os eventos que estão acontecendo. Mas de ontem para hoje, Deus disse para mim: você não vai fazer uma conjecturação a respeito do tempo em que se está com relação ao ensinamento das pragas, do que são as pragas. Você vai fazer uma construção ideal do que são realmente as pragas, porque este assunto é pertinente para o povo que está
entrando dentro do conhecimento referente ao levirato de Abel. Então, não é somente uma conjectura a respeito do tempo, por mais que nós vamos fazer em algum momento uma comparação, mas é na verdade a maneira ideal de se interpretar a recomposição do tempo e o tempo em que o julgamento se exerce. Eu não vou fazer leitura nenhuma na Bíblia Sagrada, como sempre, né? Eu não faço leituras. Eu vou começar contando uma história, como sempre tenho feito. E eu quero que você acompanhe meu raciocínio, porque você vai aprender muito mais acompanhando o que eu falo. Para você entender o que são as pragas no Egito, né? Inclusive eu já fiz menção da relação do período desde o declínio de Israel, quando Salomão transgride contra Deus e o reino é rasgado nas mãos de seu filho, o Roboão, né? A partir do momento em que o reino ele é dividido e que o reino acontece o processo de declínio, de queda, nós começamos a ver naquele momento, né, como já foi falado, o processo do afastamento de um povo do santuário do Senhor e o momento em que este povo, virando as costas, eles abandonam algumas leis primordiais, inclusive as leis referente à maneira como se lidava com o direito de herança sobre a terra, né? Ainda não falei absolutamente sobre as leis de restituição, mas já está sendo trazida para você dentro desse campo superficial. E esse afastamento do templo, além de tirar um povo que era um povo fiel, né, no santuário, com os seus dízimos, com as suas ofertas, com as ofertas pacíficas, com as ofertas alçadas, o afastamento no templo, ele também instaurou dentro do povo uma ruptura com relação ao direito de transferência de propriedade que era realizado nas tratativas de comércio entre os homens que faziam ali essas alianças de compra e venda de propriedades. Nesse primeiro momento, eles lidavam com essa tratativa de compra das propriedades, olhando para o templo, né, dizendo: olha, a lei do templo diz que se tu me vender tua propriedade, tu vai ter 50 anos para resgatar, se essa propriedade for uma propriedade que não esteja dentro de uma cidade murada. Havia propriedades que estavam dentro de cidades muradas e havia propriedades que não estavam dentro de cidades muradas. Propriedades que estavam dentro de cidades muradas, a pessoa que tinha uma propriedade dentro de uma cidade murada, ela só tinha 1 ano para resgatar. Se passasse 1 ano e 1 dia depois que ela vendeu aquela propriedade passava a ser uma propriedade totalitária daquele que comprou, né? Mas as propriedades que eram propriedades que não estavam dentro de cidades com muros, né? Que estavam dentro de cidades não muradas, essas propriedades elas podiam ser resgatadas a qualquer momento no espaço de 50 anos. Esse tratado de compra, nesse primeiro momento, inclusive pelas pessoas que compravam, era regido sob a condição de observarem as leis do templo. Mas muitas vezes essa observação que se fazia no momento em que se fazia o acordo de compra e venda da propriedade, na maioria das vezes esses homens que estavam comprando as propriedades, eles só lidavam dessa maneira com a propriedade ou indicavam, né, a pessoa que estava vendendo ou reforçavam a elas os direitos que elas tinham de restituição referente ao que a lei dizia somente no momento em que estava sendo feito o acordo. Porque estes mesmos homens que estavam comprando a propriedade, eles não observavam mais as leis do templo.
Então eles deixavam dessa maneira, muitas vezes, inclusive, para ter uma barganha sobre o preço, né? Porque se a pessoa que vendesse a propriedade, ela vendesse por um valor específico, né? Que ela pudesse resgatar, ela poderia fazer isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente até os 50 anos à frente. Então a pessoa que ia comprar, ela dizia, olha, me vende a tua propriedade por um preço baratinho, porque aí tu vai ter mais mão, né? Não é nem tempo, porque aí você vai ter mais mão para resgatá-la mais rápido. Então aquela pessoa fundada nisso, vendia aquela propriedade por um valor que não correspondia ao valor da avaliação da propriedade, e às vezes vendia aquela propriedade porque às vezes a terra não estava produzindo como deveria produzir, e muitas vezes as dívidas chegaram a tal nível que as pessoas a quem aquela pessoa devia já intentavam tomar a propriedade como pagamento pela dívida, né? Então, para não caírem na desonra de quem perdia a propriedade por dívidas, as pessoas vendiam por um valor que correspondia às vezes ao valor da dívida, pegava aquele dinheiro, pagava as dívidas e continuavam dentro da propriedade trabalhando para a pessoa que comprou. E aquela pessoa que comprou, ela passava agora a ser o patrão daquele originário proprietário, e também, por sua vez, passava a ser também aquele que fornecia os insumos, né, de consumo diário, que é algo que nós temos hoje. Hoje, se fosse comparar o feijão, o açúcar, o arroz, né, ele fazia o que chamamos no Amazonas de regatão, né? Ele regateava um produto que ele comprava fora por um preço extremamente mais barato. Quando ele levava o produto daquela terra que ele tinha comprado e que tinha sido granjeado sob o trabalho de quem ele comprou, e agora ele era o dono dos frutos daquela terra, então ele ia vender numa cidade distante, e quando ele vendia esses produtos por lá, ele já comprava insumos e trazia para vender para as pessoas que estavam trabalhando para ele. E quando ele passava esses produtos, ele passava por um produto extremamente acima do valor de mercado, e essas pessoas passavam a trabalhar para aquela pessoa e muitas vezes se tornavam também devedoras, porque nunca conseguiam pagar as dívidas que agora contraíam em cima da compra desses mesmos insumos. Sob essa ótica, sob essa perspectiva, você começa a ver o momento, né, como eu já falei nos dos áudios, em que se faz a avaliação da escravidão egípcia, e é a hora em que nós começamos a ver os dois lados ali na escravidão do Egito, onde existe um povo que se beneficia do trabalho de um povo pobre, né? Que no Egito estava sob a mística deles construírem tijolos para produzir propriedade para ricos, que e não fogem da mesma imagem figurativa do que estava acontecendo dentro da terra de Israel 1500 anos na frente. O que nós tomamos dessa base fundamental desse discurso de relacionamento dentro do reino é que esse comportamento, né, que nós temos dentro do reino de Israel, ele, por começar a ferir primeiramente na sede de leis de afastamento do templo e de um relacionamento que foi instaurado para ser permanente com Deus, e que após esse afastamento, as leis que começam a se impor dentro da terra eram leis que tinham o pano de fundo de uma escravidão que já estava sendo indicada sobre um povo pobre. Nós começamos a ver neste primeiro momento, como já foi falado em outros vídeos, a instauração do Egito. Só que o que nós vamos refletir hoje, né, sobre pragas, ou especificamente as pragas que foram levadas para o Egito,
tem toda uma cortina que nós não podemos desprezar dentro do princípio que já tem sido deixado para você a respeito da recomposição do templo e de em que momento o Egito ele é encontrado por Deus dentro dessa imagem figurativa que nós temos a respeito do relacionamento interno de um povo que lá na frente é conhecido como Israel, né? Porque Israel, esse Israel de 1500 anos depois de ter saído do Egito, ele é o Egito no passado. É a mesma, é a imagem que nós temos da estrutura social, da maneira como Deus encontra o povo, né, sob um regime de domínio, e que Deus precisa tomar uma decisão de tirar o seu povo de dentro daquele regime, de uma escravidão que os levaria a um outro passo, como eu já expliquei, né? Que este outro passo seria o reino egípcio se emoldurar dentro da mesma perspectiva do reino dos midianitas. Essa imagem constitutiva que nós temos do Egito, né? Ou essa imagem constitutiva que nós temos de Israel, onde os irmãos começam a se impor sobre os outros para tirar os direitos de propriedade, esse é um momento em que nós começamos a ver mudanças de leis, e por leis estabelecidas, né? Quais as leis com relação ao direito de propriedade, sendo leis manipuladas para que os homens pudessem lesar os pobres da terra. Quando eu falo a respeito do Egito, como já tenho falado muito, de que na hora em que Deus ele ergue Moisés dentro do Egito, e eu tenho reforçado que aquele momento é um ponto bem específico, onde 700 eternidades já haviam se reiniciado. Hoje você vai entender o que é o Egito sob a perspectiva das pragas. Eu não vou fazer um reporte muito amplo a respeito de cada uma das pragas que foram levadas para o Egito, mas eu quero focar com você em 3 pragas específicas, né? Que são as pragas que dão mais vitrine para a maneira ou o compêndio do discurso de Deus, quando ele contende contra aquela sociedade a respeito de leis que haviam sido dadas para aquela mesma sociedade seguir, tais quais essa que eu acabo de citar para você, quando eu faço esse relato a respeito de irmãos, né, que argumentam para os outros venderem suas propriedades por um valor abaixo de mercado, inclusive indicando que havia leis que lhes davam direito de restituição, e após terem sido vendidas, eles manipulam o comércio para que aquela pessoa nunca consiga alcançar dinheiro suficiente para comprar sua propriedade de volta. Uma das primeiras leis que você tem que observar quando você ouve, né, eu falar a respeito das eternidades que se reiniciam do ponto que é o Egito, e quando eu falo que o Egito, na hora em que Moisés chega, já 700 eternidades já haviam reiniciado, a primeira janela que você tem que ver com relação ao reinício das eternidades é com relação à primeira praga. A primeira praga, que é as águas do Egito se tornarem sangue, elas indicavam o evento que ficou marcado na história dos egípcios, inclusive quando Deus ele envia a última praga sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos, e após a última praga, quando os israelitas são ordenados para sair de dentro do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, né, que os israelitas passam a pés enxutos, e o faraó com os seus carros e os seus cavaleiros são engolidos pelas águas.
esse evento que acontece depois da última praga, ele é indicado na primeira praga como sendo um memorial dentro desse plano de reinício de uma vergonha que havia sido instaurada dentro do Egito referente ao Mar Vermelho, que, como eu já disse para você, né, o Mar Vermelho, de vermelho ele não tinha nada, mas que na história mística egípcia, por um faraó ter sido engolido pelas águas, né, ficou conhecido como o Mar de Sangue, ou as águas sangrentas. Então, quando você vê a primeira praga, essa primeira praga, ela indicava um evento do futuro que dentro desse plano de reiniciação já estava como um memorial. Era uma memória dos egípcios a respeito da vergonha que eles estavam, que estava reservada dentro de um legado pessoal daquele povo, com relação à identidade que havia sido dada para um povo que foi chamado para o deserto, para sacrificar a um Deus que foi um Deus eleito por aquele povo. E como os egípcios se opunham a qualquer custo a não ir, ou que tão pouco em seus corações subiu, né, naquele mesmo momento, a intenção de entender que aquilo era necessário exatamente por já ser um ciclo de 700 repetições, ou seja, em 700 repetições, você não vê esse coração que tantas vezes viu essa eternidade se reiniciar, naquele ponto ali, ele tomar uma decisão de mudar o seu percurso. Dentro da cabala judaica, todo nome que eu já expliquei na última mensagem, que eu falei sobre o resgate da mulher adúltera, né? Que eu falo sobre, inclusive eu falo sobre menção do número de avaliação de Eliezer, que é o 318, né? Que é o número indicado por Abraão quando ele vai libertar Ló na batalha contra os 4 reis, né? Que ele diz: eu e os meus 318. Na verdade, não existiam 318 escravos com Abraão naquela batalha. Era só Abraão e seu escravo Damasceno Eliezer, que na avaliação de mercado ele valia por 318. A avaliação para Satanás, a avaliação do nome de Satanás é 812. Se você for estudar a avaliação para o anjo da luz, né, ou o aferidor de medida, a avaliação do nascimento dele é 812. Dentro da gimátria judaica, o número 812 é o número da destruição. Na verdade, o nome do anjo, que é o detentor do 812, está entre 2 grandes anjos que estão centrados, inclusive quem estuda astronomia ou astrologia, ele está no quidecanato de touros, né, que é uma passagem dentro do mundo espiritual, onde anjos estão de costas, que existe uma fenda por onde alguém pode passar. Então é nessa fenda aonde está narrado o número do nascimento de Satanás. E não preciso nem falar, né, que os 721 é a avaliação do número do nascimento do Yeshua, do nosso anjo, né, do nosso Deus. 721. Esse é o número de avaliação para o nome Jesus. Por que é que eu estou falando com relação à avaliação aqui nesse caso? Porque ali dentro desse primeiro momento onde o Egito, né, ele recompõe 700 vezes
A mesma atitude quando o tempo reinicia e aquele evento de Faraó sendo engolido pelas águas, ele dentro do coração de um povo não muda, como sendo um povo que tenta impedir que aquele povo que passa pelas águas do Mar Vermelho saiam para realizar a obra. Era como se você estivesse vendo o momento em que Moisés com o seu povo sai de dentro do Egito de número 700. Né? É como se aquele evento tivesse acontecido já 700 vezes. A questão é que a aviltação do tempo, ela foi fazendo algumas modificações dentro do legado do resgate do próprio Egito. Por quê? Porque quando você vai vendo as pragas chegando, duas pragas, que eu acho que são as mais importantes para nós observarmos a janela pela qual nós vamos olhar esse momento onde Deus ele olha para o Egito e encontra Israel, o Israel lá do futuro. E como é que nós olhamos para a imagem da sociedade dos israelitas? Quando eles começam a se emoldurar, né? Desprezando as leis, instaurando o princípio da escravidão, em duas pragas específicas, que foi a praga dos piolhos e a praga das sarnas. Dentro do judaísmo, existe o judaísmo que eu falo é Bíblia, eu não estou falando de um conhecimento que está dentro de um livro aquém do que nós temos dentro das Sagradas Escrituras. O nosso problema, o problema do povo de Deus é que não estuda, é um povo que não lê, que não procura saber. Dentro do judaísmo, dentro da lei sagrada do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, existem duas leis referentes a piolhos e a sarnas. Se um homem casasse com uma mulher, e se casando-se este homem com esta mulher, ela tivesse piolhos, se ele estivesse numa reunião de negócios na porta da sua casa, com pessoas que viessem para fazer acordo de negócio com ele, e se ele chamasse a sua esposa para servir água, ou para servir algum aperitivo, né, naquela mesa de negócios, e se aquela esposa viesse, e se por algum surto ela coçasse os cabelos da cabeça por ter piolhos, aquele homem podia dar carta de divórcio para ela. Ele podia pegar ela, ir lá na casa do pai dela e devolver: olha, tua filha tem piolho. Por quê? Porque o piolho, quando a mulher se coçava na presença de pessoas, na frente do seu marido, para as pessoas que estavam ali, a leitura que se tinha daquela esposa era uma mulher insatisfeita com a sua casa. Era uma mulher que não estava agradada do marido que tinha e nem da casa que ela tinha. Então, quando uma mulher ela tinha piolhos que involuntariamente, né? Claro, ela não ia fazer aquilo ali, mas involuntariamente ela se coçava na presença das pessoas, a leitura que se tinha dela era de uma mulher insatisfeita, de uma mulher que não estava tendo prazer na sua vida dentro daquela casa. Da mesma forma, se ela tivesse sarna, da mesma forma se ela tivesse sarna, se ela se coçasse na presença das pessoas, né, quando alguém chegava, e se aquilo era feito na presença do esposo com aquelas pessoas, ele também poderia dar a carta de divórcio a ela, né? Porque ela estava manifestando uma insatisfação com a casa que ela tinha. Então, quando você olha para as pragas do Egito, a primeira coisa que você vê quando você olha para a primeira praga, que é o mar ou as águas do Nilo se tornando em sangue, era a obstinação do coração de um povo que dentro da cabala eterna já estava no plano das 700 reiniciações, faltando apenas 21 reiniciações, né, para o final do cumprimento da extensão do anjo Hamashia,
que é o nascimento do Hamashia, que acontece já agora, né? Que já acontece agora, já no final já da última visitação de Deus sobre o mundo Aion, que é o mundo em que nós vivemos. E Deus, com essa postura da mulher que se coçava, porque quando você vai estudar as pragas no Egito, você vai ver que essas pragas estavam ali. E uma das coisas mais interessantes com relação a essas pragas que foram mandadas para dentro do Egito, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, é que o Egito observava essas leis. A primeira lei era uma lei de vergonha, que fazia memória nas 700 reiniciações do que acontece com um povo que persegue um povo que vai dar início a um plano de redenção, inclusive que vai dar início à fundação do próprio Egito 1500 anos na frente, que é as águas se tornarem sangue. E ao passo dessas pragas, por quê? Porque para cada praga que foi mandada ali contra o Egito, existia um Deus que protegia eles contra aquelas pragas. Então, as pragas referentes aos piolhos e as pragas referentes às úlceras, que eram as sarnas, né? A curuba, que a gente fala aqui, existia um Deus também que protegiam eles contra essas pragas. E eu quero dizer para você o seguinte, que eles eram zelosos disso. As mulheres no Egito, elas não tinham cabelo. Uma boa parte das mulheres usavam peruca, como os homens também. Por quê? Porque o piolho para eles tinha se tornado uma maldição. E isso pode ser visto dentro da Cabala Eterna como uma aceitação incondicional ao que a própria lei de Deus já rezava para um povo que herdou. Que as mulheres se abstessem de se coçar na presença de um público para não envergonhar os seus maridos. Então, quando Deus ele visita o Egito e ele manda as pragas de piolhos, Deus manda uma lei contra a sua própria lei. Deus ordena uma lei contra a sua própria lei. Por quê? Porque as mulheres, elas se resguardavam dos piolhos. Elas raspavam a cabeça para não ter cabelo e usavam perucas porque não dava piolho. E não tinha por que elas ficarem se coçando, né? Elas usavam bálsamo e essências no corpo para que a pele estivesse todo o tempo limpa, sem nenhum tipo de apostema, né, superficial, para que elas não ficassem se coçando na presença de pessoas. Então o que você vê no Egito ali é um povo que recebeu a lei sagrada nesse plano de reiniciação e que eles já estavam experimentados dentro da doutrina eterna que a lei indicava para os judeus. Aí fica a pergunta, então por que foi que Deus mandou as pragas para o Egito? Aqui é que eu vou dar só uma serrada e vou voltar a uma genealogia para você ter uma ideia. Na verdade, eu vou dar continuidade, depois eu vou na genealogia. Por que foi que Deus mandou as pragas para o Egito? Porque as leis referentes ao bom convívio das mulheres, as leis referentes à postura da mulher egípcia, ou a maneira como a sociedade egípcia era vista por Deus como uma mulher dentro de sua casa, ela estava ilesa no julgamento. Ela estava ilesa no julgamento. Só que a postura do faraó da época de Moisés, que manda matar os meninos, indicava um comportamento que iria se remontar dentro de uma sociedade que o Egito ia se tornar quando ele se moldurasse ao padrão do que eram os midianitas. Eu expliquei para você, se você for
assistir as mensagens, né? Se você assistir a mensagem sobre José, e especificamente esse assunto está lá na mensagem que eu falo sobre Moisés, né? O sinete dos mundos, você vai descobrir que se o Egito tivesse retido os israelitas ali, por ter matado os meninos da época de Moisés, já havia um racionamento de homens, os filhos do Egito iriam entrar aquelas meninas, né? E iam tomar aquelas meninas por esposa, iam fundir a sociedade dos hebreus com os egípcios, e eles seriam absorvidos pela cultura egípcia, fazendo assim morrer o legado de um irmão. E seria semelhante ao homem que toma uma esposa para si de um irmão que ele mesmo mata. E eu falei para você que a sociedade dos midianitas, que Midian também é uma das filhas de Abraão, né? Abraão tem 3 filhos de Abraão mencionados na Bíblia, que é Ismael, Isaque e Midian, a filha de Quetura. E Midian, ela, quando cresce, se torna um povo, ela se une com seu irmão Ismael, que tinha os ensinamentos abraâmicos, mas que tinha também as bases egípcias de sua mãe Agar, que era egípcia. E Midian foi uma filha que nasceu no território cananeu de uma mulher cananeia, né? E que se aliançou com Ismael, seu irmão, e Ismael, além de ser aliançado com a cultura de sua mãe de bases egípcias, deu de mão a cultura dos filisteus, que tinham o hábito de matar os seus irmãos quando uma guerra vinha sobre o país. Eles matavam na guerra os seus próprios irmãos, não matavam, entravam na guerra para matar os inimigos, mas num daqueles atos furtivos da guerra, alguém matava o seu irmão, para quando a guerra acabar, ele pegar a mulher dele e os filhos e os campos para fazerem parte da sua propriedade. Então, quando se olha para essa constituição do que o faraó queria fazer, se tem a mesma imagem do comportamento dos filisteus. Se tem essa mesma imagem do comportamento dos filisteus. E aí, o que você vê quando Deus manda as pragas para dentro do Egito, era que Deus, ele estava condenando a postura elibata das mulheres. Deus não estava condenando uma cultura, Deus estava condenando uma lei que ele mandou o povo seguir. Por quê? Porque aquela lei onde as mulheres que coçavam os cabelos e expunham seus maridos perante uma sociedade, diante da atrocidade de uma sociedade, onde os homens matavam os próprios irmãos para tomarem suas esposas, Deus anula a lei da ilibação das mulheres. Deus diz, opa, essa lei que dá a dignidade de homens serem honrados na presença do público, por quê? Porque a mulher não se coçar na presença de público não era honra para ela, era honra para o marido. Porque a lei que dizia que a mulher não podia coçar os cabelos ou se coçar as sardas na presença de público, porque aquilo era manifestar insatisfação pela sua casa, né? Na presença de público e do marido, aquela lei não era honra para ela, era honra para o marido. Então, quando Deus condena essa lei por pragas que ele envia, leis essas que estavam sendo seguidas às riscas pelas mulheres, Deus tira de sobre os homens o direito de receberem a honra das mulheres, né? Deus começa a indicar que a maneira como os homens estavam fazendo para aumentar os seus campos, a maneira como os homens estavam fazendo para trazer esposas honradas para o seu lado, matando os seus irmãos, tinham ultrapassado todos os limites do direito sagrado, e que eles tinham perdido agora não somente
a identidade eterna. Eles estavam perdendo a identidade do mundo. Eles haviam saído do nível da corrupção humana e tinham entrado dentro da execração da maldição. Aí eu volto com você lá na história que eu estava contando no começo, com relação àquele irmão que comprava o campo, com relação àquele irmão que usava a lei, né, para comprar o campo por um preço ínfimo, e que comprando aquele campo por um preço ínfimo, ele manipulava a economia do país para aquele irmão nunca conseguir resgatar o seu campo de volta. O que você está vendo sob essa perspectiva é a mesma coisa que os egípcios queriam fazer quando eles mataram os meninos para que as mulheres se tornassem, né, propriedade do Egito e todo o legado de gerações se passassem para o Egito. Quando eles tiram o direito de seus irmãos de serem novamente totalitários sobre suas propriedades, né, e eles pagam um preço ínfimo e tornam aqueles homens escravos, a imagem que você tem é de um homem matando o outro, tal qual eu explico também nas mensagens, inclusive eu acho que é na mesma mensagem de Moisés, sobre a sociedade ou a entrada do compêndio caimita, né? Que é a hora em que Caim mata o seu irmão, que se entende sobre essa perspectiva social, quando os irmãos tiram o direito de um irmão ter uma identidade dentro do país e os torna escravo. É nessa hora que você vê esse irmão sendo morto e toda a propriedade daquele homem sendo trazida para dentro do legado de um outro homem. E aí nós sabemos que essa constituição estabelecida dentro de Israel, né, que foi conhecido como a grande apostasia nos primeiros 210 anos, e depois os últimos 210 anos até a entrada do exílio babilônico, que é conhecido como a blasfêmia. Dentro desse interino de 420 anos, os eventos externos, os eventos que vêm de fora, né, os eventos que vêm dos reinos dos midianitas ali, do reino dos assírios, dos amonitas, do reino dos moabitas, tentando invadir o país, é uma maneira macro que você tem do momento em que Deus ele entra com a condenação da lei da ilibação da esposa. Por quê? Porque nessa figura que você tem de uma esposa que havia ou que estava seguindo a risca e que inclusive já tinha imagem de um Deus que a protegia contra as pragas de piolhos, e essa imagem constituída dentro do mundo egípcio, né, por uma entidade que na verdade é um traço personificado, inclusive que se estuda dentro do judaísmo de uma maneira como Deus lida com as mulheres. Esse legado das mulheres egípcias, que Deus condena, sendo bom, mesmo sendo bom, Deus envia uma praga para anular aquele legado, para desonrar os homens, é visto na degeneração da moral dos pobres. É visto quando os pobres, né, que até certo ponto começavam, ou mesmo sob tantas penas, de tanta coisa ruim que vinha sobre eles, porque os ricos, profanos, ladrões, que haviam se afastado do direito sagrado e que tinham atraído uma carga de maldição sobre o povo, que é a imagem que você tem
deste homem que mata o seu irmão para tomar a sua esposa e as suas propriedades, que é a imagem macro que se tem da sociedade dos israelitas, e o domínio dos ricos sobre o país, o centro de convivência daquele povo, ainda havia um povo pobre que seguia os ensinamentos do templo. E este povo pobre é a imagem que você tem dessa proteção que existia, ou desse zelo que se tinha dentro do reino, inclusive visto dentro da sociedade egípcia, como a esposa que se abstém dos piolhos. Ou seja, a mulher que ainda quer agradar o seu marido, que era uma sociedade que ainda mantinha um eixo de um profundo relacionamento ainda com Deus, mesmo em períodos extremos, de extremas dores. Uma sociedade que, tal qual a mulher, que não coçava a cabeça, que não se coçava na presença de um público para manifestar a sua insatisfação, mesmo com tantas cargas que foram postas sobre eles seguiam à risca a esperança de que estavam debaixo do melhor regime, que era o grande noivo, o Senhor dos exércitos que estava no templo. Então eu acho que você já deve ter mais ou menos uma janela de que quando nós falamos sobre as pragas do Egito, as pragas do Egito, elas são as mudanças do tempo que Deus estabelece, inclusive quando Deus condena as mesmas leis que Ele deu para seguir, quando estas leis elas são transpassadas pela decisão dos homens, que os homens manipulam a realidade, tal qual o Egito, onde as mulheres ainda elas zelavam por uma lei que era uma lei de libação social, que não podia se coçar em público, tal qual o judaísmo, porque isso era uma manifestação de insatisfação à sua casa, mas que os maridos, que deveriam seguir leis primais também, não as seguiam, mas queriam que a esposa seguisse as leis que os honrassem. A sociedade, ou os filhos de Cã, que é o filho de Noé, Cã, ele teve 4 filhos, Cã, ele teve Cush, que é o primogênito, ele teve Mizraim, ele teve Put e ele teve Canaã. Uma das coisas mais interessantes que você vai estudar sobre a linhagem de Cã, inclusive quando Deus amaldiçoa o Noé, Noé, o avô de Canaã, ele amaldiçoa o neto mais novo, é que na ordem determinada com relação a uma praga, a morte, ela começa a acontecer de trás para frente, porque dentro do legado patriarcal, os mortos, ou a ascendência de morte, ela precisa acontecer no plano descendente, não no plano ascendente. Então, no plano descendente, morre primeiro o mais velho, depois morre o que vem depois morre o que vem depois morre o que vem depois, para que as gerações não parem de fluir. Mas quando Noé ele amaldiçoa a Canaã, ele amaldiçoa o filho mais novo de Cã, ou seja, aquele que deveria ser o último a morrer. Aí você vai estudar a história dos filhos de Cã. Quando você vai estudar a história dos filhos de Cã, em algumas mensagens aí eu já faço menção do legado de Cush, que são os herdeiros, os herdeiros de Guion,
um dos grandes rios, um dos grandes 4 rios que estão mencionados nos primeiros capítulos da Bíblia ali, que é o legado dos filhos de Cush. Eles herdam as primeiras 6 quedas. Os cuxitas, eles foram um povo que muito ancestral, que herdou uma terra muito próspera, falando no sentido de cultura, né, de plantações, que quando foi engolido uma parte deste rio pelo grande Golfo, né, que é o Pérsico, quando a bacia do Golfo Pérsico ela se expandiu, este rio ele desaparece dentro da bacia e, por intervenções geológicas, uma extensão deste rio foi fechado por rochas, e a extensão, né, onde esse povo morava se tornou um grande vale desértico. Os descendentes de Cush migram para o Egito Alto e começam a povoar ali o dorso do Nilo. Simultaneamente, a raiz de Mizraim, né? A raiz de Mizraim, que é o irmão que vem depois de Cush, também monta o seu legado. Uma parte dos descendentes de Cush habitam ali nas terras de Arabá, formando uma parte do povo da Arábia, né, em si, que são os antigos africanos, os homens de pele negra. E Mizraim habita ali conjuntamente com seu irmão, né? Tanto que quando você vai estudar sobre a indicação do nome Egito, que é a palavra, é uma palavra é uma epígrafe antiga que é dita como Egipte, né? Ou Egipte, nas línguas mais antigas dos semitas antigos, é lido como In. É feito menção aos filhos de Mizraim, porque foi um povo que habitou conjuntamente com os filhos de Cush. E como sendo um povo irmão e que está sob um legado ancestral de autoridade, recebeu de Cush, se misturaram com Cush, coisa que Deus não autoriza em Israel, né? Se misturarem com o Egito. Então Mizraim se unifica com Cush, e quando Mizraim se unifica com as bases dos fundadores do Egito, que é o povo os descendentes de Cush, os homens da pele negra, eles constroem sobre o seu legado, né, a identidade de uma nova geração. É da geração de Mizraim que vem o povo, os filisteus, que foi um povo que abandonou o legado que inclusive se tem dentro do Egito ainda. Quando as mulheres que se vê, né, ou quando a sociedade tem um Deus que os protege contra a praga dos piolhos, que dentro dessa imagem constitutiva de sociedade, dentro do reino dos israelitas, é visto como um zelo que o povo tem para agradar a Deus. Então, nesse momento em que Deus visita o Egito, é como se o Egito, ele olhando para dentro desse plano de posicionamento dos filhos de Cã, é como se fosse um momento em que os filhos de Cush se fundissem com a raiz de Mizraim. Por quê? Porque os descendentes de Mizraim, eles ferem uma lei patriarcal que foi dada aos descendentes de Cush, né? Ou os filhos de Cush, eles ferem uma lei patriarcal que foi dada com relação ao seu irmão, e eles absorvem a geração do povo de Mizraim para dentro da sua terra,
como eu já disse, coisa que Deus não autoriza em Israel, quando os primogênitos, os meninos são mortos, para que as meninas crescessem e o povo se unificasse com o Egito. Mas na história narrada da fusão dos reinos ali, você vai ver que quando o Egito encontra Israel, né, que é um dos planos do reinício de eternidade, onde Deus indica o caminho certo, você vai estudar na linhagem ou na fusão de Cush com a linhagem de Mizraim, que quando eles se fundem, quando Cush, a geração dos Cushitas, eles absorvem a linhagem dos seus irmãos para dentro do seu próprio reino, uma outra geração que surge, nasce com uma atinação audaz. Por quê? Porque os homens que, a linhagem que absorveu seus irmãos, tirando o legado dos irmãos e trazendo as filhas daquele povo para dentro da sua própria linhagem e, consequentemente, o direito de nomes. Escute as mensagens que eu já deixei aí, principalmente a que fala sobre o levirato, que trata de como Deus lida com o resgate de nomes, né? Como Deus dá valor aos nomes das linhagens que não tiveram filhos, e como Deus resgata essas linhagens, mesmo que os homens não tenham deixado filhos. Eles faziam o contrário, porque os filisteus, como eu já falei em outros vídeos, as leis que foram dadas para os judeus, já nos filisteus você vê elas completamente avessa. A lei levirática de que um homem, se morresse sem deixar um filho, o irmão dele ia fazer um filho na viúva, para que aquele filho levasse o nome do falecido, para suscitar nome ao falecido, né? Ou dar aos viajantes um punhado do que comer, deixando espigas no campo, caídas no chão. Nós vemos que os filisteus, eles não praticavam nada disso. Matavam os viajantes que passavam pelos seus campos e faziam o pior, né? Arrastavam os corpos desses viajantes e jogavam no campo dos seus irmãos para os tornar culpados da morte de um inocente. Ou seja, botavam aquele morto dentro do campo de um irmão para o acusar de uma coisa que ele não fez, muitas vezes por inveja. Com relação às esposas, como eu já falei, numa guerra, matava o próprio irmão para tomar a esposa para si e para os filhos que ficaram vivos daquele irmão trabalhar para ele. Então essa constituição que se tem dentro da sociedade dos filisteus, que é uma raiz de Mizraim, você começa a ver que o legado que foi deixado pela fusão com a raiz de Cush, o legado deixado por Cush para as gerações que ascenderam de Mizraim, foi um legado de irmãos que matam irmãos para tomar o que é seu, tal qual Cush fez. Uma maldição que se tornou hereditária. Aí você vê um povo que começa a fundamentar a sua história em cima, né, de bens, de patrimônio. Um povo que começou a fundamentar a sua história em cima de um legado, que passou a ser um legado econômico. Toda a lei patriarcal, todo o princípio do direito, toda a condição que foi estabelecido pelas leis divinas dadas por Deus para um povo manter viva a memória de seus ancestrais, começa a se tornar algo sem o menor valor.
começa a se tornar, diante desse cenário, como algo que, na verdade, é tomado como algo que passou a ser uma ameaça para os que estão vivendo no seu próprio tempo. Aí você vai, né? E o próximo filho que vem de Cã é Put. Put, ele, nessa escala de decadência ancestral, ele já se tornou algo mais extremo do que os próprios filisteus, que são a raiz de Misraim. Porque os filisteus viviam em guerra dentro do seu próprio país, irmão contra irmão, casa contra casa. E com isso eles viviam em guerra com todos que estavam à sua volta. Com todos que estavam à sua volta. E aí, quando já se estende o legado, né, para os filhos de Put, uma das coisas mais interessantes que você vai saber a respeito de Put é que Put, ele se tornou um povo completamente materialista. Se tornaram um povo completamente ganancioso. Quando Joséfo, né, não sei se você já ouviu falar de Flávio Joséfo, quando Joséfo, ele vai fazer uma narrativa, quando ele vai fazer uma comparação, né, isso poucas pessoas sabem, muitos homens de Deus nem se interessam, mas na minha opinião, Flávio Joséfo foi um dos maiores judeus que existiram na humanidade, no tempo em que nós estamos, e que de certa forma, que traz um legado para o nosso tempo, e que de certa forma um dos homens que, vou ser bem sincero, um dos homens que mais me acrescentou na corrida pelo conhecimento sagrado. E Joséfo, ele diz que Put, né? Ele diz que Put, a linhagem de Cã, a terceira linhagem de Cã, ele pode ser considerado numa síntese da mitologia bíblica, da mitologia grega com a Bíblia Sagrada, né? Quando ele vai fazendo uma comparação das narrativas do que está na Bíblia Sagrada com o que o conhecimento grego fala, ele diz que Put é comparado dentro da mitologia grega com Anteu. Anteu, filho de Poseidon, com a deusa Gaia, né? E Anteu, dentro da mitologia grega, era um gigante que ele era extremamente poderoso, que ninguém passava pelo território de Anteu sem que Anteu desafiasse para um combate, para um duelo, né? Mas numa dessas corridas de Anteu, ele encontrou um inimigo que, observando os seus passos, descobriu que Anteu só tinha aquela força porque os pés dele estavam sustentados sobre uma superfície. Porque a Gaia, né? Gaia é a terra, né? Gaia é a terra. Gaia lhes dava força. A sua própria mãe era quem o alimentava. Então, numa batalha, este inimigo de Anteu o toma pelo meio, tira os pés de Anteu do chão, tira a superfície que Anteu pisava, e ele segura Anteu distante, né, da sua segurança, tempo suficiente para ele morrer, né? Ergueu Anteu do chão, tirou ele do contato de onde ele tinha a sua segurança, e Anteu vai e morre.
Na imagem que se tem dentro desse conceito místico, né, de Put com Anteu, é que, como Anteu estava sustentado sob bases de coisas materiais. Toda a sua força estava fundamentada em cima do que o material falava, ou daquilo que era, né, o seu amparo sobre os pés. Então, as sociedades que ascendem de Cush, na fusão com Mizraim, quando chega na cadência, né, da linhagem de Put, você já vai ver que na fusão desses irmãos de povos, quando eles começam a se unir e se emoldurar, quando essas linhagens começam a se unificar e se emoldurar, quando chega na fusão, a linhagem que ascende, ou a manifestação que se tem dos descendentes de Put, o terceiro filho de Cã, é que eles já estavam completamente corrompidos com o que o mundo material falava. E aí, é neste exato momento que Deus, ele entra no cenário egípcio, né? É como se Deus tivesse tomado o Egito pelo meio e tivesse tirado o seu chão. Quando Deus envia as pragas. Mas Deus faz isso sob bases de uma segurança, né? Onde a condição, como já foi falado, de que a honra que os homens zelavam por si estava fundamentada na maneira como as mulheres zelavam, né, a sua própria postura diante dos homens, para que seus maridos tivessem uma honra, e diante da maneira de como estes homens se apresentavam perante um público, cercados de bens, não importando o caminho que eles viessem a trilhar para alcançar. Quando nós vimos essa praga que aconteceu agora aí, né, que foi de maneira generalizada, eu quero dizer para você bem claramente que a maneira que Deus está olhando para o mundo está sob essa perspectiva de um homem, né, que está matando o seu irmão para tirar o seu direito de propriedade. A humanidade, ela está sendo vista por Deus nessa transição dos filisteus, ou da linhagem dos filhos de Mizraim, para a linhagem dos filhos de Put. Na linhagem dos filhos de Mizraim, os irmãos, eles não se entendiam mais, que é hoje visto sob a condição de nações. Não há uma unidade e está todo mundo brigando por um pedaço de um pano rasgado para dizer que é dono. Cada um defendendo as fronteiras do seu território, mesmo que isso custe a morte de alguém. Todo mundo correndo atrás de trazer para dentro do seu próprio legado um benefício, mesmo que isso custe a honra de um inocente. Ninguém se engane. Deus está lendo o mundo, meu irmão. E para Deus, a dignidade da esposa, que é a igreja que ainda está aqui, preste bem atenção. A dignidade da esposa, que ali como no Egito, existia um Deus que a protegia contra as sarnas e os piolhos, que não levavam ela a envergonhar esse homem perante a sociedade. Deus vai ferir a honra que essa esposa tem dado a esse marido. Deus vai tocar numa lei que ele deu para ser seguida. E aí, meu irmão, quando isso acontecer, aí você não queira nem saber, não queira nem estar aqui. Essa praga que você viu aí, isso aí é só eu falei para minha esposa, isso aí foi um pedaço de pão
que ficou preso num dente de Jesus, e Jesus tirou com um palito e saiu da boca dele e caiu aqui na terra. Um pedaço de pão de 2 dias, né? Que já não estava cheirando muito bem. Né? Porque você não sabe o que é uma praga. E Deus, o que aconteceu aí, nós estamos na entrada, dentro do calendário judaico, estamos chegando na Páscoa dos judeus, e dentro do calendário romano é a quaresma, né? A entrada para a Páscoa. O povo acha que vai para o carnaval, vai fumar maconha, vai se prostituir, vai matar, vai roubar. Aí quando chega na quaresma, que ninguém guarda mesmo, passa 40 dias todo mundo ali na reclusão, né? Para depois se purificar. Que prazer tem Deus nessa corja de hipócritas que se tornou a humanidade. O que Deus está fazendo é chamando a responsabilidade de toda a humanidade, está todo mundo em casa. Deus está levando as famílias para se verem. Tem casais, meu irmão, que o cara usa o trabalho como se fosse uma desculpa para não estar dentro de casa. O que mais você vê em charges de WhatsApp aí é gente dizendo, como eu quero voltar para o meu trabalho, eu não aguento mais estar dentro de casa com a minha mulher. Me diga que casamento é esse? O cara trabalha de segunda a sexta, sai 6 da manhã, chega às 6 da noite, chega às 6 da noite, toma um banho, né, come, a mulher deixou o jantar pronto, ele deita, dorme, sai 6 da manhã. Quando chega final de semana, ele vai para um barzinho, toma uma cerveja, ele gasta todo o tempo que ele tem vago, como se ele estivesse fugindo de dentro do seu próprio lar. Os farrapos do relacionamento que ele quer manter com a mulher é só uma vitrine para as pessoas saberem que ali existe uma casa, mas que não existe um centro de cumplicidade. Esses dias, todo mundo dentro de casa, meu irmão, toda a intolerância que estava armazenada quando os homens ou quando as mulheres encontravam uma fuga para não estar próximo dos seus, está sendo agora enfrentada cara a cara. A palavra Páscoa, no hebraico, né, no massorético antigo, significa passar por cima. A Páscoa, ela é a indicação de Deus pela lei do cordeiro que morre, de o homem olhar para os seus defeitos, ou Deus olhar para os erros dos homens e ter um contato direto com aqueles erros e vencê-los, né? E passar por cima daqueles erros, fazendo com que aquela casa tenha uma oportunidade de se refazer. O que Deus está fazendo com essa praga que chegou aí é fazendo com que os homens, dentro da real célula que é a família e que se estende de maneira simultânea para o que é a sociedade. Por quê? Porque o que a sociedade é no seu todo, no seu macro, ela é o que a família está sendo dentro de casa. Um corpo degenerado, onde o que existe são só alianças de economia, alianças econômicas. Tudo o que existe da boa conduta e do bom relacionamento entre as sociedades está toda fundamentado no que o dinheiro vale. E se o homem tiver a oportunidade de passar por cima do outro para aumentar as verdades dele, ele faz. E isso tem acontecido dentro dos lares. Existem casamentos que só é um acordo de negócios. É só um acordo. No dia em que vem um dia mau sobre aquela casa, a mulher vira as costas para o marido, não respeita mais, né? Não tem nenhum tipo de honra por aquele homem. É assim. Aí vai embora, manda ele embora. Que casamento é esse? Você acha que Deus não está vendo isso, mesmo?
esse comportamento que alguém acha até que é comum, isso para Deus é execrável. Você sabe que a salvação, eu falando assim, parece que eu sou meio machista, né? Mas não sou. Isso é um alerta para as mulheres. A salvação das mulheres e a prosperidade da casa, ela está em como a mulher se porta. A mulher que quer ser a cabeça da casa, ela nunca vai prosperar. Ela vai ter uma ocupação, é diferente. Ela vai ter uma ocupação, mas ela nunca vai chegar ao nível de gerar direção dentro do lar, tal qual foi dado para o homem. Né? Está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Para a mulher, a salvação, ela não está condicionada a ela receber ao Yeshua, não, a Cristo não. A salvação para as mulheres, ela está condicionada a ela ser boa mãe e boa esposa. Se for uma mulher que desrespeita o marido, que não ama os filhos, que trata a casa como se fosse uma execração, aí está dentro da igreja dando glória e aleluia, eu lhe sinto lhe informar, mas o seu nome não está no livro da vida. Porque Deus não lhe lê pelo que você diz que é. Ele lhe lê pelo que as pessoas vão dizer quem você é. E vou dizer uma coisa, não são os de fora que vão dizer quem você é. Os que vão dar testemunho a teu respeito são os da tua casa, o teu marido e os teus filhos. A tua salvação diante do Senhor está condicionada a você ser boa mãe e boa esposa. Ser boa mãe não significa que vai ouvir tudo ou deixar que os filhos façam o que queiram, não. Já está intimamente ligada ao cetro de uma mulher honrada que tem autoridade para falar com os filhos. E eles, sob essa mesma autoridade, baixar a orelha para ouvir. Aos homens está condicionada a salvação a receber a lei sagrada, vivê-la e ser um espelho para os seus, para o esposo, para a esposa, para a esposa, para os filhos. Né? A salvação, ela não está condicionada a eu dizer que aceitei Jesus, não, meu irmão. Isso para Deus não existe. O que está escrito no livro de Coríntios, que diz o seguinte, que com o coração se crê, para a salvação, e com a boca se confessa para a justiça. Mas não está dizendo que com a boca se confessa para a salvação, não. Está dizendo que com a boca se confessa para a justiça. Porque o crer não está no que você diz, está naquilo que Deus vê dentro do teu coração. E o que Deus quer ver dentro do teu coração é aquilo que as pessoas precisam ver fora. Não adianta você dizer que recebeu a Jesus e é uma pessoa completamente hostil, que vive de imagem para si mesmo. Quantos líderes, meus irmãos, quantos líderes dentro dessa cidade de Manaus aqui são estéticos, pessoas que criaram um personagem espiritual e que está todo mundo achando que é um grande caminho ou uma grande imagem a ser seguida. Como nós precisamos ter cuidado? Essa semana, Deus falou para mim, que comigo Deus fala face a face. Deus disse para mim, muitas igrejas irão fechar. Muitas igrejas irão fechar. Porque nesses dias Deus vai começar a trabalhar no coração de um povo que vai receber uma iluminação para entender que eles estão andando por um caminho que não é o melhor, que eles estão debaixo de um jugo que os cegaram, estão levando por caminhos escorregadios e que agora eles estão vendo quão vulneráveis são. Quão vulneráveis são. E que não há guias, o que existe é um bando de mercenários que não tem zelo pelos seus. Hoje um irmão diz, pastor, eu estava lendo na Bíblia o texto do profeta Ezequias,
e vi como o profeta, como o rei Ezequias, né, e vi como o rei Ezequias, né, ele pegou ali o dinheiro dos dízimos do povo e tirou do bolso dele para investir no templo. Eu disse, aquilo não era dinheiro de dízimo, não. Aquilo era dinheiro de avaliação de nascimento. E quando foi levantado o valor para saber se dá para fazer uma reforma no templo e foi encontrado que não havia como fazer, a primeira coisa que ele fez foi separar uma parte do dinheiro dele e doar para o templo. Quando viram que não dava, ele mandou fazer um pregão no reino para que o povo fizesse uma oferta. E o povo trouxe muito dinheiro, e a Bíblia diz que se armazenavam em sacos aquele dinheiro. E chegou uma hora em que um dos sacerdotes responsáveis pela arrecadação, ele disse, rei, o dinheiro que nós temos já dá para fazer a reforma. E aí aquele rei disse, então, deu um comando, deu uma ordem, passe um pregão no reino, que já basta. Quando é que os líderes deste tempo vão falar isso? Você não vê nesses templos que estão por aí nenhum patrimônio da igreja, é tudo alugado. Eu trabalho com imóveis, eu sei quanto custa as coisas, eu sei quanto sai um aluguel. Eu vou lhe dizer para você, meu irmão, eles se eximem da responsabilidade de ter um templo exatamente para não deixar ao povo a imagem de que este mesmo povo que está mantendo as regalias desses mercenários, para não dar a este povo nenhum tipo de direito de reivindicação. Pastores de ministérios grandes aqui em Manaus, eu digo para você que eu conheço um pastor cego, que eu fui lá na casa dele um tempo atrás, e ele contando as atrocidades que líderes de ministérios faziam com eles, quando eles não conseguiam alcançar uma meta, meu irmão, dentro da casa de Deus, de arrecadação de dinheiro, que o pastor que estava acima dele queria dormir com a mulher dele para compensar. E isso acontece dentro de igrejas grandes aqui em Manaus, hein? Podres, desgraçados, miseráveis, vão acordar no inferno. Aí esse irmão me pergunta, pastor, como nasce o mercenarismo? Os dízimos, as ofertas, meus irmãos, que vão para o templo, ele diz, pastor, o pastor pode comprar um carro bom? Eu digo, meu irmão, ele deve. Ele tem que andar num carro importado, meu carro é importado, eu ando de carro importado. Graças a Deus, pago com o meu dinheiro do meu trabalho. Tenho minha motinha boa, essa casa que você está vendo aqui é minha, não é alugada, é minha mesmo, né? Tem outras coisinhas aí. Vivo do que Deus me dá. Não devo nada a ninguém. Nem a ministério, nem a ninguém. A única coisa que eu devo é a honra aos que me honram. Aí, eu disse, não, o pastor precisa, ele tem que ter um carro bom. É de Deus que um pastor tem um carro bom. É de Deus que um pastor mora em uma casa de excelência. É de Deus que os filhos do pastor estudem num colégio particular. É de Deus. É de Deus que o pastor possa sair com a esposa dele para ir num restaurante bom, tomar um bom vinho e comer uma carne de excelência. É de Deus, meu irmão. É príncipe. Mas esse mesmo pastor, ele tem que saber que existem pastores que estão com ele, que também são herdeiros do legado do que é levado para a mesa. Porque o mercenarismo, irmão, ele não nasce quando o pastor, ele usufrui do que o povo traz, não. O mercenarismo, ele nasce quando os filhos daquele povo passam fome. E eu vou dizer para você, uma maldição que se instaura dentro de ministérios é essa. Esses pastores que dão o sangue dele nessas igrejas aí,
para arrecadar dinheiro de um povo pobre, para mandar para os que estão em cima viverem regaladamente, né? Esses pastores vivem uma vida miserável, o cara não tem onde morar. O cara tira daquilo que ele arrecada do povo um quinhão muito pequeno para obedecer homens que não honram o trabalho, que usam da lei do direito sagrado para escravizar essas pessoas que estão trabalhando no reino. Aí eles mandam aquela parte para o ministério grande, ficam com uma migalha para pagar o aluguel da igreja e às vezes de um kitnetzinho que mora. A esposa só pode comprar um vestido quando dá uma bênção, alguém vai deixar, né? Aí me diga, que reino é esse? Que desgraça de reino é esse? Que prosperidade é essa que esses ladrões vão trazer para o povo? Se eles não conseguem nem honrar o trabalho de príncipes que Deus ergueu para estar lhe dando apoio, a eles não foi dada autonomia sobre o dinheiro que é levado para o santuário, não. Porque o que a Bíblia fala com relação à arrecadação de dízimos no Antigo Testamento, que era para a manutenção do templo, como eu já falei, e a próxima das mensagens que eu vou falar é sobre dízimos, na verdade eu vou falar sobre o maná, que entra sobre dízimo e oferta. Você vai descobrir que era para manter todas as famílias sacerdotais, não era só a família do sumo sacerdote não, meu irmão. Eles tinham que ter o mantenimento que era distribuído pelo nascimento de filhos. Um sacerdote que tinha 3 filhos recebia menos da arrecadação do que o que tinha 10. Porque o que tinha 10 tinha mais necessidades. Isso é lei de administração. Aí você vê esse bando de ladrões que estão aí, vou lhe ser bem sincero, hein? Vão viver bem aqui, mas vão acordar no inferno. Estão vivendo bem, né? Aí, rindo da cara dos trouxas que trabalham para eles, mas vão ter uma grande decepção. Uma grande decepção. E vou lhe ser bem sincero, não está distante. Então o mercenarismo ele está nisso. Quando um homem ele aplica um esforço para granjear, custe o que custar, trazendo lesão ao seu irmão, tirando o direito dele sobre a herança. Que dentro dessa mística do exercício sacerdotal está na distribuição da arrecadação dentro dos templos. Quando você vê um povo, meu irmão, que não consegue prosperar numa igreja, é porque os pastores que estão dentro daquela cúpula lá não estão sendo honrados pelos líderes, que são vistos só como ferramenta de trabalho e que muitas vezes usam essa imagem de que o cara precisa trabalhar para o reino para poder ter uma mão de obra escrava. Quero saber se tem algum pastor aqui que vai ouvir essa mensagem aqui que tenha peito para me dizer que eu não estou dizendo a verdade. Eu provo por A mais B mais C mais D até a letra Z e ainda vou detalhar qual é o caminho. Quando eu for falar sobre o inferno, eu vou dizer qual é o caminho que vai ser trilhado pelos sacerdotes que vão ser levados para as ilhas de Quitim. Dentro do mundo espiritual é o lugar mais tenebroso para os que serão levados para pagar o roubo cometido neste mundo. Tá muito bom, né? Viver bem aí, de carrão, gastando dinheiro do povo. O serviço dos escravos nas ilhas de carvão chegavam e eram levados de navios a centenas de quilômetros longe da costa, e quando chegavam naquela ilha, só com um pano amarrado nas partes e uma corrente amarrada nos pés, depois de ter atravessado todo um deserto escaldante de quase 3 semanas, nu, né? Como eram transportados os escravos que iam do Egito para serem vendidos nas bordas do mar, e depois sendo levados para as ilhas de Quitim para se tornarem escavadores de carvão, eles eram levados para essas minas para trabalhar dia e noite, meu irmão. E eles morriam, não voltava ninguém de lá, por causa da grande concentração de
de metais pesados que estavam compostos naquele minério. Desenvolviam úlceras, desenvolviam cânceres, todo tipo de doença mortal era gerado naquele ambiente. E eu vou dizer para você, é o lugar para onde os pastores que estão roubando o povo vão ser levados. Dentro do inferno, como a Bíblia narra, isso é um lugar dentro do inferno para onde uma classe vai ser levada. Eu não brinco, meu irmão, de ensinar não. Tudo que eu disser aqui para você, eu provo. Aí estão brincando com Deus, achando que Deus está de brincadeira. Que nós possamos ter muito cuidado, muito zelo com a palavra sagrada de Deus, que nós possamos ter entendimento a respeito do que Deus tem sido para nós, que nós tenhamos reverência ao que Deus está fazendo. Não é tempo de orar para Deus parar essa praga, quero deixar bem claro para você, o tempo de orar já passou, quando Deus manda que o noivo saia dos seus aposentos e o noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu aposento, e que os sacerdotes chorassem entre o pórtico e o altar, estava falando de um tempo de aproximação de males que viriam, que já chegaram. Não é mais hora de orar não, agora é hora de vigiar e de reavaliar tudo que está sendo feito, para que porventura Deus dê uma oportunidade de reinício. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra permaneça em nós, que o seu Espírito esteja sobre nossas vidas. Pai, toma a frente, meu Deus, nossos caminhos. Que a tua bênção esteja em nossos passos. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos coroe e nos dê graça, mais do que já deu. Toma à frente tudo que somos. Abençoa, meu Deus, as famílias que estão na audiência dessa palavra. Abençoa cada pessoa que determinou um pouco do seu tempo para ouvir essa instrução. Abençoa, meu Deus, cada coração, cada um, meu Deus, dos pequenos que estão, meu Deus, atentos à tua vontade. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conosco. Espírito de Deus, visita nossas famílias. Que sejam dias, meu Deus, de reavaliarmos o seio das nossas casas. Que seja dias, meu Deus, de podermos ver, meu Pai, o que está reservado como legado para as nossas famílias. Que o Senhor possa estar prosperando, Pai, nossas vidas, mais e mais. Abençoa, Senhor, a vida, Pai, dos nossos pais, a vida de nossas mães, a vida de nossos irmãos, de nossos filhos, de nossos sobrinhos, a vida de nossas esposas, a vida dos esposos. Que haja, meu Deus, um resgate a respeito do que genuinamente é a honra. Que não venhamos nos esconder, meu Deus, de trás das imagens construídas por leis que nos foram dadas para serem observadas, mas que transgredindo estas mesmas leis, remontamos, meu Pai, decisões já condenadas por Deus, referente àquilo que o mundo não deve se tornar. Abençoa, Pai, abençoa. Que toda a palavra que já tem sido ouvida a respeito do sacerdócio, que essa palavra que foi ouvida hoje a respeito das pragas que foram enviadas ao Egito, e a maneira como olhamos por essas cortinas para entender a maneira como Deus lida com o direito daqueles que ascenderão. Que o Senhor possa estar, meu Deus, todos os dias exercendo a tua justiça sobre a terra, e que possamos ser encontrados em paz, Pai, sempre, sempre, para fazer a tua vontade como a ti é devida, em nome de Jesus, o Hamashia, o poderoso Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, meu irmão, que sua palavra permaneça em nós, que tudo mesmo, esteja no seu devido lugar. Compartilhe este vídeo, mande para os seus amigos, façam
Aí pelo celular dá para você mandar pelo WhatsApp, né? É só ir lá e compartilhar. Lá embaixo aparece compartilhar as opções. Você manda por WhatsApp. Compartilha aqui também no Facebook. Que Deus nos abençoe. Eu espero que eu esteja sendo uma bênção na sua vida. Comente também. Que Deus nos abençoe. Até a próxima live. Em o nome do Senhor. Se assim o Senhor nos permitir. Já estamos esperando o arrebatamento, meu irmão. Fui!